Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, povo de Deus, ao canal Rumo ao Triunfo da Imaculada. Antes de mais nada, antes de começar o vídeo, eu gostaria de mandar um salve para Maria Clara Araújo, seguidora do canal. Ela pediu para eu mandar um salve para ela, tô aqui mandando. Seja muito bem-vinda. E esse vídeo, inclusive, é a sugestão dela, então por isso eu também tô mandando o salve. O vídeo de hoje, como vocês podem ver aí no título, eu vou tentar explicar, né, alguns argumentos protestantes, contra-argumentos, né, protestantes. O primeiro argumento de nossos irmãos protestantes é que nós católicos adoramos imagens, o que não é verdade, porque no Antigo Testamento nós sabemos que Deus proibiu que se realizassem o culto a outros deuses, porque Deus é o único Deus, né? E quando a gente vai analisar no livro do Êxodo, que é o livro da passagem do povo de Israel para a Terra Prometida, no livro do Êxodo, algumas pessoas, enquanto Moisés está guiando o povo para a Terra Prometida, algumas pessoas o povo de Israel, né, construíram um bezerro de ouro para ficar adorando e disseram: este é o Deus que nos tirou do Egito. Então, obviamente, Deus iria proibir o culto a imagens, né? Porque naquele contexto as pessoas estavam adorando uma imagem, colocando uma imagem no lugar de Deus e dizer que Deus, aquele bezerro de ouro, aquela estátua, os tirou do Egito. E isso não tem absolutamente nada a ver com as nossas queridas imagens, né? Que nós usamos as imagens católicas como representações, e nós não somos burros em achar que aquelas imagens são deuses, né? Mas são representações de Jesus, de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos. Tanto que no Antigo Testamento, Deus, ele no livro do Rei, no livro, se eu não me engano, é Primeiro Reis, acho que você, meu amigo protestante, se estiver assistindo este vídeo, procure, tá certo? Deus, ele pede que sejam construídos 2 querubins para guardar a Arca da Aliança, querubins de ouro para guardar a Arca da Aliança. Então, o próprio Deus, o mesmo Deus que proibiu o culto à imagem, ele pediu agora que fizesse uma imagem de querubins como representação que aqueles querubins, aqueles anjos querubins estavam guardando a Arca da Aliança. Então, a gente vê que o problema não é ter as imagens que representam algo. O problema é cultuar aquelas imagens e dizer que aquilo é Deus. E nós católicos, nós utilizamos as imagens como representações e não para adorar aqueles ícones, aquelas imagens. E tanto que no Novo Testamento, né? O Novo Testamento, o Deus invisível do Antigo Testamento, ele torna-se visível, né? Jesus Cristo, ele é o nosso Deus visível. Ele se encarnou no seio da Virgem Maria e tomou forma humana, né? Então, a partir do Novo Testamento, nós sabemos a forma de Deus, nós sabemos
que Deus tem uma forma humana. A partir da tradição nós podemos conhecer a aparência de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E assim realizar imagens de representação dele, né? Dele, de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, enfim. Então, só pelo fato, tem muitos outros argumentos, mas se eu for falar tudo aqui, o vídeo vai ficar gigante. Então, só por esse fato dos querubins, né? Que Deus pediu para serem construídos na Arca da Aliança. Só por esse fato você já vê que o problema não é ter uma representação de uma imagem, que é isso que nós católicos temos, mas o problema é colocar a imagem como Deus. Então, segundo argumento protestante, adoramos a Virgem Maria. Isso não é verdade, nós não adoramos a Virgem Maria, nós a veneramos. E se você pesquisar em qualquer lugar, seja no dicionário, seja no Google, enfim, o que significa venerar, você vai saber que venerar significa honrar, prestar honra a alguém, e não um culto a alguém, adorar alguém. Venerar significa honrar. E o quarto mandamento é honrar pai e mãe. E Jesus nos deixou Nossa Senhora como a nossa mãe aos pés da cruz. No livro de São João, nós vemos isso que Jesus diz: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Então, Jesus deixou sua mãe como mãe da igreja, e nosso dever é honrar pai e mãe. E Nossa Senhora é nossa mãe, portanto, nós devemos venerar Nossa Senhora. No terceiro ponto, eles dizem que nós adoramos os santos. Isso também não é verdade, porque os santos eles são exemplos para nós de pessoas que agradaram a Deus, fizeram a vontade de Deus aqui na Terra e nos mostram caminhos concretos de como seguir Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os santos eles são imitação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você pega a vida de um santo, vai estudar a vida de um santo e se identifica com aquele santo, você diz: nossa, esse caminho que esse santo percorreu, ele é algo possível para mim. Então, você toma como exemplo aquele santo para seguir o caminho até chegar à perfeição cristã, né? Com Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a mesma coisa de uma pintura. Jesus, ele é o artista. E os santos, eles são as obras, porque Deus, ele é criador de tudo. Então, Deus nos cria todos os seres humanos, né? Enfim, tudo que há. E Deus, ele criou os santos, os concedeu graças aos santos durante as suas vidas. E esses santos, eles corresponderam com essas graças que Deus nos concedeu. Então, quando nós vemos um artista que pinta uma obra, nós admiramos o artista e admiramos a obra que o artista pintou. Então, a mesma coisa com os santos. Nós admiramos a obra que Deus criou nos santos, admiramos as suas vidas e dessa forma nós glorificamos a Deus por isso. Então, os santos nos apontam para Deus. Então, nós não adoramos os santos. No quarto ponto, eles falam da oração repetitiva, que o terço é uma oração repetitiva. Mas isso, quem é católico mesmo sabe que isso não é verdade. Até porque Jesus fala em um contexto completamente diferente. Ele fala criticando os fariseus da época que gostavam de aparecer e fazer orações repetitivas, achando que Deus os ouvia só para serem melhores que outras pessoas. Essa não é a finalidade do Santo Terço. Até porque o Santo Terço, ele não é uma oração repetitiva. O Santo Terço o Santo Rosário, né, ele é composto por
15 mistérios. E cada um desses mistérios, 15 ou 20, né, se for considerar os mistérios luminosos, e cada um desses mistérios representa um momento da redenção, né, um acontecimento da redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. O nascimento de Jesus, enfim, a anunciação do anjo à Nossa Senhora, Jesus carregando a cruz para o Calvário. Então, a cada Ave Maria que você reza durante o Santo Rosário, você está meditando cada um daqueles mistérios. Então, não tem nada de repetitivo nisso. As orações vocais, sim, são repetitivas, mas mentalmente, as orações mentais não são repetitivas e produzem muitos frutos. Então, indico demais o Santo Rosário. Depois da Santa Missa, São Padre Pio dizia que o Santo Rosário é a oração mais eficaz depois da Santa Missa, a prática aqui na Terra que mais agrada a Deus e que mais tem poder. Então é isso. No quinto ponto agora, não vamos rebater mais argumentos protestantes. Vamos agora tentar os rebater no sentido de só acreditarem nas Sagradas Escrituras e que só a fé salva. É o chamado solo fide e a solo escritura, ou seja, só a fé e só a Escritura. Só a fé, a gente sabe que não é só a fé que salva, como eles pregam, porque na carta de São Tiago vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. Então, isso virou até um ditado, né? Então, por aí já rebatemos. Não é só a fé que salva. Devemos ter obras. E a sola Escritura, ela diz que só o que está nas Sagradas Escrituras é o que deve ser considerado. Mas, como diz nosso querido e amado Padre Paulo Ricardo, ele faz uma crítica a isso muito construtiva, inclusive muito boa a crítica que ele fez e a explicação que ele fez, né? Ele disse assim: meu querido amigo protestante, ele respondendo a um protestante perguntando isso, você acha que a Bíblia já caiu do céu de zíper e tudo? Então, os protestantes eles têm que estudar para ver que a Bíblia foram bispos, padres, católicos, enfim, foi a Santa Igreja Católica que selecionou os textos bíblicos, traduziu, né, fez tudo certinho. Enfim, a Santa Igreja Católica que juntou os textos para formar a Bíblia. Juntou cada livro bíblico para formar a Bíblia. Então, como é que eles acreditam só nas Escrituras se foi a Santa Igreja Católica que criou a Bíblia? Então, que criou na Bíblia não, gente, não interpretem mal, que juntou a Bíblia, né, juntou os papéis, os documentos, enfim, mas a Santa Igreja Católica é a Igreja de Cristo e a Santa Igreja Católica tinha acesso a esses documentos. Tanto que o protestantismo só foi criado em 1517, né, por Martinho Lutero. Então, não tem nem cabimento eles só acreditarem nas Sagradas Escrituras, se as Sagradas Escrituras foram elaboradas, enfim, pela Santa Igreja Católica. E a Santa Igreja Católica, nós católicos, né, acreditamos em 3 pilares. A nossa fé é sustentada por 3 pilares: as Sagradas Escrituras, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. E tudo que nós encontramos no Catecismo da Santa Igreja Católica é o que tem na Bíblia, né? Explicações bíblicas. Então, todos os católicos deveriam ler o Catecismo da Igreja, porque a nossa fé está aqui dentro. Inclusive, a Bíblia toda explicada está aqui. Toda a passagem, desde o judaísmo até o cristianismo e a formação da igreja, os primeiros séculos da igreja, enfim, até o período, né, em que nós nos encontramos. E é interessante perceber também outra frase, né, do Padre Paulo Ricardo. Ele nos diz que Jesus Cristo ele foi encarnado e não encadernado. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o Verbo, ele é Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele não é
ele não é um simples papel, ele não é, enfim, ele não é a Bíblia, entendeu? Então, o que está na Bíblia, ela foi elaborada, né, pelos apóstolos, tudo que está na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo, pelos apóstolos, pelos profetas, as pessoas que escreveram a Bíblia foram inspiradas pelo Divino Espírito Santo, mas também a tradição, né, da igreja foi a tradição oral e a tradição escrita, não foi só a escrita. Então, os ensinamentos dos apóstolos, a tradição foi passada de geração em geração. Então, não tem cabimento nenhum só acreditar na Bíblia. Tanto que quando nós católicos rezamos o credo, nós não rezamos, dentre tantas outras coisas, né? Que nós dizemos creio em Deus Pai Todo-Poderoso, tarará, tarará. Nós não dizemos creio na Bíblia, porque quando a gente diz creio na Santa Igreja Católica, nós já estamos dizendo que cremos na Bíblia, porque a Bíblia, ela faz parte da Santa Igreja Católica. Então, tudo que há na Santa Igreja Católica é tudo que Jesus nos deixou, inclusive a Bíblia. E aí vem o sexto ponto, é que Jesus, ele disse a Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado também no céu. Então, Jesus instituiu São Pedro como o primeiro papa da igreja. E isso é inegável. Então, a Santa Igreja Católica é assim, a verdadeira, até porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a Santa Igreja. Então, como é que desde o início do cristianismo até 1517, que foi quando criou o protestantismo, existiam trevas, porque só existia a Santa Igreja Católica, não existia protestantismo. E Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja dele. Então é óbvio, né, que a Santa Igreja Católica é a Igreja de Cristo. E não esse monte de denominações protestantes aí que, enfim, interpretam a Bíblia de qualquer forma, sendo que no livro de São Pedro vai dizer que nada que é escrito nas Sagradas Escrituras provém de particular elucidação, porque deve ser interpretada através da Santa Igreja Católica. Se for assim, o Espírito Santo, ele diz uma verdade para cada pessoa, só que a verdade é uma só, e a verdade está na Santa Igreja Católica. E tanto que São Pedro, ele foi o único dos apóstolos que Jesus mudou o nome. De Simão para Pedro, né? Então, Jesus, quando Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade em si, ela muda o nome das pessoas quando essas pessoas vão ter uma obra grande para realizar para o reino dele. Por exemplo, ele mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel, e mudou de Simão para Pedro, né? Então ele foi o único dos apóstolos, pode analisar bem, que Jesus mudou o nome, porque ele realmente tinha uma grande missão para São Pedro, o primeiro papa da igreja. E esta sucessão apostólica acontece até hoje com o Papa Francisco. E para acabar, toda seita ela um dia acaba, né? Então o gnosticismo acabou, o arianismo acabou, tantas outras heresias acabaram, né, ao longo da história, e só a Santa Igreja permaneceu. E o protestantismo, ele também é uma heresia, também é uma seita, e um dia ele também vai acabar, quando os protestantes se derem conta de que a Santa Igreja Católica é a verdadeira. Então o protestantismo também vai acabar um dia, e nós seremos testemunhas disso. Creio firmemente que isso está perto, porque em breve a Santa Igreja Católica ela será conhecida como a Igreja de Cristo, né?
E, enfim, isso está bem perto porque estamos, né, rumo ao triunfo da Imaculada, de Nossa Senhora, o triunfo do seu Imaculado Coração, onde só uma fé prevalecerá, que é a Santa Igreja Católica. A fé da Santa Igreja Católica. Então é isso, meus irmãos. Fiquem sempre com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.